Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Renato Taumaturgo, sou médico otorrino laringologista atuando na cidade natal no Rio Grande do Norte. E no vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto que se chama-se dores de garganta. Então, as dores de garganta ela pode acontecer em várias estruturas e vamos destacar aqui duas delas. A dor de garganta pode ser em decorrência da inflamação da faringe, que é aquela parede lá de trás que a gente vê ao abrir a boca e estirar a língua para o médico ou para o otorrinolaringologista. E as amidalites, que são as inflamações das amígdalas, que são aquelas bolinhas que ficam na lateral da garganta, próximo àquele sininho, né, que fica na garganta, que chama-se uva. Então, iniciando pelas faringites, nós sabemos que as características principais das faringites são dores locais, que é aquela dor quando a pessoa engole, quando dá o goto, né? Que é a dor de forte intensidade, que na maioria das vezes é acompanhada por uma moleza no corpo, até mesmo uma coriza e tal. E por causa disso, né, as faringites, assim, em sua grande maioria, são de origem virais. Então, não necessariamente você precisa usar um antibiótico. Nas faringites, nós utilizamos principalmente anti-inflamatórios e medicamentos para dor, para controlar os sintomas, pois sabemos que o nosso corpo ele é responsável por resolver essas infecções virais de modo a resolver o problema de 6 a 7 dias. Porém, se sua faringite, que é a dor, aquela dor ao deglutir, passa mais do que 6 ou 7 dias, mesmo com os medicamentos, ou quando começa a ter secreção purulenta depois do quarto, quinto, sexto dia, associada a febre alta, a dores de cabeça, a sintomas mais constitucionais, impedindo até de você ter um desempenho bom do trabalho, a gente já liga o sinal de alerta para uma possível infecção bacteriana, que aí pode se descobrir através do exame físico, em que o otorrino pede para você abrir a boca, estirar ou na língua com abaixador de língua, olhar a região da faringe, que é aquela parede lá do final. E aí vem nas características de secreção muco-purulenta, uma vermelhidão bastante intensa, ou mesmo através de um exame de sangue, um hemograma, que aí demora algumas horas para sair o resultado, mas em saindo o resultado ele mostra alguns sinais que sugerem infecção bacteriana e em confirmando inicia-se um antibiótico para resolver o problema. Lembrar que as principais classes de antibióticos atuam basicamente de duas maneiras. A primeira delas, através da pausa na multiplicação bacteriana, que são aqueles antibióticos chamados bacteriostáticos, ou aqueles antibióticos que agridem diretamente a bactéria, que são os bactericidas. Tá certo? Então, as faringites, elas se caracterizam principalmente por dores a deglutições. Já as amidalites, né, que são as amígdalas, inflamações das amígdalas, que são aquelas bolinhas que ficam na lateral da garganta, elas são órgãos propriamente de defesa, né, sendo um componente chamado de um sistema maior de defesa das vias aéreas superiores, que é chamado anel linfático de Waldeyer. Aquelas amígdalas que a gente vê na garganta, elas são chamadas também de tonsilas palatinas, porque a gente também tem outras amígdalas, por exemplo, a adenoide é a amígdala do nariz, responsável pela defesa também daquelas substâncias que entram pelo nariz, juntamente com as tonsilas tubárias que ficam na entrada do caminho que leva para dentro do ouvido, que também se localiza, esse caminho se localiza, o início dele é localizado no final do nariz. Então, no final do nariz, nós temos basicamente 3 tonsilas, a tonsila adenoidiana e a tonsilas tubárias. Mas o tema deste vídeo de hoje é falar exclusivamente sobre as tonsilas palatinas, que são aquelas bolinhas que, como eu falei, nós vimos na lateral da garganta. E aí, a gente pega muito, doutor Renato, eu estou com amidalite, eu estou com dor de garganta. Na grande maioria das vezes, às vezes nem a amidalite, a amígdala que está inflamada, é a própria faringe, como a gente discutiu no tema anterior deste vídeo. As amígdalas, elas também podem inflamar. E aí, a maioria das inflamações
da amígdala, assim como ocorre na faringe, são de origem virais. Então, nem toda amidalite e nem toda faringite você precisa do antibiótico. Para se saber a necessidade do antibiótico, você precisa do exame físico, a visualização daquela estrutura, e se for o caso, um exame de imagem ou mesmo um exame de sangue. Mas ao se examinar uma amígdala e observar ela inchada, somente avermelhada, e o paciente sem queixas, e você paciente sem queixas de muita febre, um estado febril, uma dorzinha de cabeça leve, né? Esse é um quadro bem típico de infecções virais. Porém, se você já abre o quadro com muita febre, aquela febre alta, 38, 38,5, 39 graus Celsius, principalmente observado em crianças, né, que começa a durar por 3 ou 4 dias, e ao exame físico, você ao baixar a língua, vê aquelas amígdalas cheias de pus, com bastante secreção catarral, a pessoa já não quer se alimentar bem, já não quer se levantar, aquele quadro bem prostrado, então isso já nos leva a uma sinalização que seja uma infecção bacteriana. E aí, nesses casos, nós precisamos abrir mão e utilizar os antibióticos, como foi feito na faringite. Mas, lembro que a grande maioria das faringites e a grande maioria das amidalites, que são as principais responsáveis por dores de garganta em geral, elas são de origens virais. E sendo de origem virais, a gente não precisa usar antibiótico. Nós utilizamos principalmente anti-inflamatórios, porque tem uma inflamação, e outros medicamentos para controlar a dor de cabeça, para controlar a febre alta, porque principalmente em crianças nós temos o risco de convulsão febril, para controlar a produção de coriza pelo nariz, para controlar as dores pelo corpo. Então, nem toda dor de garganta é amidalite e nem toda amidalite é infecção bacteriana que precisa usar antibiótico. Então, se você sofre de problemas de dores de gargantas com frequência e com recorrência, mesmo com os tratamentos específicos, você deve procurar seu otorrinolaringologista de confiança para investigar as causas. Se existe questão de alergia respiratória, que são fatores que ocasionam essas repetições, se você tem uma imunidade boa, e aí o sistema de defesa atua de forma adequada, impedindo essas repetições. Então, se você sofre desse problema, consulte o seu otorrinolaringologista de confiança para ter um acompanhamento e melhorar a qualidade de vida em reduzindo as suas crises recorrentes de dores de garganta. Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Em caso de dúvida, comenta aí embaixo, além de não se esquecer de dar o joinha e se inscrever no nosso canal. Um abraço. E até a próxima, pessoal.